Olá, boa noite. Eu cumprimento vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, dando também as boas-vindas a todos vocês. Mais uma vez, é uma alegria imensa estarmos juntos. Eu agradeço a Deus essa rica oportunidade de podermos juntos mais uma vez prestar culto a Ele, porque Ele merece. Uma semana se passou, você deve ter vivido muitas experiências diferentes. Estamos aqui então para uma breve reflexão sobre como foi a semana, para agradecermos, para louvarmos, festejarmos a Deus os momentos tão bons que temos vivido, mas também podemos clamar a Ele e pedirmos ajuda dEle a respeito dos momentos difíceis. Podemos, inclusive, termos esse momento como um momento de concerto com Deus. Fazermos uma reflexão sobre como anda nossas vidas, como nós temos vivido, temos decidido coisas para nós e para aqueles que estão perto de nós, e identificando problemas, identificando pecados, nós podemos conversar com Deus e tratarmos esses pecados. Quero convidar você para me acompanhar em uma oração. Vamos pedir a bênção de Deus sobre esse tempo que vamos passar juntos aqui em culto a Ele. Vamos orar? Pai querido e Deus amado, obrigado pelas misericórdias do Senhor sobre nossas vidas e a tal ponto que o Senhor nos permite estarmos juntos aqui nesse encontro para termos comunhão com o Senhor, pedindo ao Senhor aquilo que necessitamos, louvando ao Senhor por aquilo que o Senhor é e faz, e também recebendo da parte do Senhor, recebendo alimento, instruções, correções, e também o cuidado do Senhor, aquele cuidado que conforta as nossas vidas, recebendo também o perdão dos pecados, porque somos pecadores. Deus, venha com a sua luz sobre nossas vidas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Como acabei de falar na oração, vamos falar a respeito da luz de Jesus nesse culto. Eu queria pedir sua atenção para os textos que vão ser lidos, para as músicas que vão ser cantadas, as referências que nós vamos fazendo aqui no decorrer do culto, até chegarmos no momento do sermão, que ali a gente trata com bastante ênfase essa questão da luz do Senhor. Vamos seguir agora com a leitura do texto bíblico, texto que nos convida ao louvor, à alegria, é o texto do Salmo 97, texto todo. E logo depois da leitura do texto, a gente segue então louvando a Deus. O Senhor reina, exulte a terra, e alegre-se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Ficam decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Prostram-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e as cidades de Judá exultam, por causa das tuas sentenças, Senhor, pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre a terra, és exaltado muito acima de todos os deuses. Odeiam o mal vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. A luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, justos, e louvem o seu nome santo. Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir.
prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar. É teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. É teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar. É teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. É teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar. É teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. É teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amado.
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E depois desse tempo todo de alegria e reconhecimento que Deus é bom e trabalha em favor das nossas vidas, nos abençoa, eu queria convidar você para uma breve reflexão a respeito do pecado. O pecado que atrapalha nossos relacionamentos com Deus. Atrapalha demais, nos afasta sempre desse Deus. Porque Deus é justo, Deus é luz, não há nele imperfeição nenhuma. E o pecado causa problema em nossas vidas. Nós vamos ler o texto da primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 até 10, e depois a gente segue com uma oração de confissão. Mas essa oração, eu queria dar um tempo para você fazer essa oração, você conversar com Deus a respeito daquilo que precisa ser consertado nesse momento. Então, depois da leitura, teremos um intervalo aqui, para que cada um possa fazer a sua própria oração. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Bem, irmãos, agora para o momento do sermão, quero convidar você a me acompanhar na leitura do Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 12. Evangelho de João 8, versículo 12, que diz: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Vamos ler novamente esse versículo. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse sermão é o segundo da série que nós vamos discorrer durante alguns domingos, a série de 7 sermões, usando alguns trechos do Evangelho segundo João, em que Jesus trabalha a sua identidade para o povo, afirmando ser algumas coisas diferentes, usando ali alguma figura, alguma metáfora. E agora, nesse texto, nós percebemos Jesus falando que ele é a luz do mundo. E isso teria alguma implicação para as nossas vidas quando Jesus se apresenta assim? De alguma forma isso vai influenciar também na vida dos seus discípulos? É o que eu espero que a gente consiga entender ou refletir um pouco a partir desse texto nesse sermão. Mas antes do desenvolvimento dele, eu quero convidar você a me acompanhar a mais um tempo de oração, mas essa oração vai ser cantada pedindo para que o Espírito Santo venha agir sobre nossas vidas. Vamos orar. Vem Espírito Santo agir, te adoramos, ó tremendo Deus. Nos rendemos em louvor, a ti a honra, a ti a glória, domínio e poder. Ergo minhas mãos e digo bem alto, te amo, Senhor, me curvo, meu Rei, diante da tua glória e teu poder. Ergo minhas mãos e digo bem alto, te amo, Senhor, me curvo, meu Rei, diante da tua glória e teu poder. Vem Espírito Santo agir, te adoramos, ó tremendo Deus. Nos rendemos em louvor, a ti a honra, a ti a glória, domínio e poder. Ergo minhas mãos e digo bem alto, te amo, Senhor, e curvo, meu Rei, diante da tua glória e teu poder. Ergo minhas mãos e digo bem alto, te amo, Senhor, me curvo, meu Rei, diante da tua glória e teu poder. Da tua glória e teu poder, diante da tua glória e teu poder. Muito bem, que o Espírito Santo possa trabalhar de forma intensa nas nossas vidas nesse momento, no momento da pregação. Na verdade, o meu desejo é que ele tenha trabalhado ou já venha trabalhando em nossas vidas, tanto na nossa história como especialmente nesse tempo de culto. E que ele continue também trabalhando, não só nesse tempo de culto, mas pelo restante da nossa história também. Mas de forma especial na leitura, na reflexão a partir desse texto bíblico, que eu, mesmo sendo repetitivo, eu quero que você me acompanhe novamente na leitura do versículo que é o texto-chave para a nossa reflexão, Evangelho de João 8,12, que Jesus disse, falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo, quem segue ou quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqui João está trabalhando, o evangelista,
está trabalhando um tema que já foi desenvolvido no seu Evangelho. Na verdade, na abertura do Evangelho, João traz já essa imagem. Lá no capítulo 1, versículos 1 a 9, João apresenta a chegada de Jesus dessa forma, usando já a metáfora a respeito da luz, o que é confirmado agora nas palavras do próprio Jesus. E João registra assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Ou seja, em Cristo estava a vida e esta vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Conseguiram ver então, irmãos, como João é insistente aqui, trabalha de forma exaustiva a ideia de Jesus sendo apresentado como luz, a luz que ilumina os homens, a luz que traz vida aos homens, porque os homens estavam numa situação muito crítica. Mas antes de chegar nessa situação, lembrar que o próprio contexto de João, ali no capítulo 8, existe, e até um pouquinho antes, existe uma grande discussão a respeito da identidade de Jesus. Quem é esse? Quem é esse que foi apresentado lá no comecinho do Evangelho como a luz? Aquele que é a palavra, também aquele que estava com Deus e era Deus. Jesus já estava desenvolvendo o seu ministério, já tinha ganhado alguns discípulos, já era seguido por uma multidão, mas também já tinha ganhado muitos adversários, muitos que estavam querendo interromper esse trabalho dele, na verdade, queria até mesmo matar. Já estavam considerando Jesus como um homem que blasfemava, que falava contra o próprio Deus, ou falava mentiras a respeito de Deus. Não estavam entendendo quem era Jesus. Então, dentro dessa grande discussões, os fariseus, os mestres da lei, questionavam a veracidade do testemunho de Jesus. Isso é o que está aí rodeado no capítulo 8, um pouco antes e um pouco depois desse texto que nós acabamos de ler no versículo 12. Agora, para comprovar, Jesus vem desenvolvendo o seu ministério, para comprovar quem de fato ele é, ele vem ensinando, mas vem também agindo, vem fazendo coisas extraordinárias que os homens não têm capacidade de fazer por conta própria, a não ser que recebam do próprio Deus um poder extraordinário. E para comprovar então a sua identidade, que ele era de fato quem ele dizia ser, Jesus realiza alguns milagres. E não é de surpreender que logo em seguida, ou um pouquinho mais adiante, Jesus cura um cego de nascença, um texto que foi usado como base aqui para um dos sermões há pouco tempo que nós pregamos, que eu preguei, a cura do cego de nascença. E ali existe um paralelo muito forte entre a cegueira física, mas também a cegueira espiritual. A ideia do ensino é que os homens não estão cegos fisicamente, alguns sim, fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Jesus veio para trazer cura. Não é à toa, não é por acaso que um dos milagres descritos nesse momento é a cura da cegueira, a falta de luz sobre a vida desses homens. Então, uma das ênfases dentro do ministério de Jesus é trazer luz aos homens. O que a gente pode dizer também como revelar Deus aos homens, porque os homens estão cegos, não conseguem mais ter contato, ter relacionamento, se aproximar de Deus e perceber Deus, entender que Deus está agindo no mundo. O pecado fez a separação e trouxe cegueira para os homens. Você se lembra do pedido do próprio discípulo de Jesus, um dos discípulos, o chamado Filipe, quando ele pediu para ver o Pai, ele queria ver o Pai, capítulo 14 do Evangelho de João, versículos 8 e 9.
que disse: Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Jesus revelando quem o Pai é. Jesus abrindo os olhos dos homens, mostrando quem é Deus. Olhe para Jesus e você vai conhecer Deus. Deus, o Pai, não é acessível aos homens, mas Jesus tornou isso acessível por meio da sua encarnação, por ele ter deixado os céus, ter se esvaziado da sua glória, ter sido encontrado na forma de homem, ter ganhado o corpo. Aí sim, Deus, o Pai, passa a ser acessível às pessoas. Então, olhando para Jesus, nós podemos conhecer Deus, Deus o Pai, porque estamos olhando para o próprio Deus. Deus é definido como luz. Lá na primeira carta de João, capítulo 1, um dos textos que foram usados aqui durante a nossa liturgia, quando nós falamos a respeito da justiça e do pecado e da nossa necessidade de confessar os nossos pecados, João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Quem de fato está em trevas? É o homem. O homem sim está nessa condição deplorável, nessa situação triste e decaída. E paralelos que a gente pode traçar que confirmam essa história, além, é claro, do texto clássico de Gênesis, onde a gente vai ver a queda do ser humano, a separação, a mancha e as consequências que o pecado trouxe para a vida do ser humano. Mas, por exemplo, o texto e a história do povo andando pelo deserto, quando eles saem do Egito como escravos e vão em direção à terra prometida. E aqui a gente tem um paralelo muito forte, uma ilustração muito forte com o que acontece com as nossas vidas também hoje. Nós estamos passeando não, na verdade andando, transitando por esse mundo, um mundo desértico, um mundo que traz muitos sofrimentos. Mas nessas condições em que Deus precisa se manifestar para que a gente possa ser protegido e guardado por Ele. E isso Ele fazia com aquele povo no deserto. Vocês se lembram que durante o dia existia uma coluna de nuvem fazendo sombra sobre o povo, porque o sol o castigava. E ali a gente vê a expressão da proteção e do cuidado de Deus. Mas à noite também. À noite Deus se manifestava com uma coluna de fogo. Êxodo capítulo 13, versículo 21 diz: durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de novo, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar dia e noite. Fossem as circunstâncias favoráveis ou fossem desfavoráveis, o povo podia continuar a sua jornada, porque Deus se fazia presente. Principalmente na parte da noite, em que eles não tinham desses recursos que nós temos atualmente, como uma lanterna, alguma fonte de energia elétrica. Era tudo muito mais escuro e tudo muito mais perigoso, mas Deus estava ali acompanhando e iluminando os passos desses homens. Um povo que andava em trevas, como o próprio profeta Isaías anunciou, mas na condição geral da humanidade. Isaías 9, você se lembra desse texto, que é muito conhecido, versículo 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. E esse texto tem seu cumprimento pleno no nascimento de Jesus. Quando é que raiou essa forte luz que iluminou esse povo que andava em trevas? Quando Jesus nasceu. Mateus capítulo 4, versículo 16, usa exatamente esse mesmo versículo de Isaías. A luz chegou, a luz para iluminar os homens.
como o próprio evangelista João também anunciou no comecinho do seu evangelho. A luz veio para brilhar sobre nossas vidas. Jesus, então, é luz, como Deus é luz. João também, na sua carta, definiu o próprio Deus como luz. E aqui a gente vê que Jesus também é definido como luz. Ou seja, daí então estamos reafirmando que Jesus é Deus também. A luz que ilumina seus discípulos, mas com uma finalidade. Para que esses discípulos também iluminem o mundo. E aqui eu queria pensar numa aplicação prática e já bem direta para as nossas vidas. Lembra que a proposta dessa série de sermões é pensar um pouco a partir da identidade de Jesus, da forma como ele se apresenta, o que isso tem de implicação para as nossas vidas. Isso define ou não define algumas características mesmo em nós? Se somos discípulos de Jesus, e eu espero que todos que estejam participando aqui sejam, então se somos os discípulos de Jesus, recebemos dessa luz, mas para brilharmos também nas trevas. E aqui eu queria usar como base a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 8 até 14, que fala o seguinte: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Eram trevas, mas agora são luz. Já que somos luz, devemos viver como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Coloquem essas obras todas à luz, deixem essas obras em evidência, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mesmo, ou até mencionar, é vergonhoso, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Ou também Cristo brilhará sobre ti. Desperta você que está dormindo. Desperta, saia dessa condição do meio dos mortos. E Cristo vai brilhar sobre sua vida. Fomos levados para a luz, para brilharmos também no meio das trevas. Então, na medida que nós caminhamos por essa vida, vamos nos relacionar com pessoas. Muitas estão, pela graça de Deus, também já na luz. E isso é muito bom. São encontros muito bons, porque partilhamos da mesma fé. Falamos a mesma linguagem, ou espero que sim, né? Que possamos falar a mesma linguagem, crendo no único e verdadeiro Deus, tendo propósitos semelhantes de vida, que é agradar o Senhor. Mas vamos encontrar também muitas pessoas que ainda não conhecem a Deus. Não tiveram suas vidas ou seus olhos abertos, suas vidas iluminadas. E como nós já sabemos, Deus usa a vida dos seus discípulos para se revelar às pessoas. Eu tenho certeza que foi dessa mesma forma com cada um de vocês, como foi também comigo. Pessoas participaram da construção da minha vida e foram usadas por Deus para que eu conhecesse um pouquinho dele. Com você, eu imagino que tenha sido dessa forma também. Pessoas se aproximaram, mostraram Jesus, falaram do Evangelho, contaram a respeito das verdades de Deus, dos valores do reino de Deus. E isso foi usado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, dentro da sua vida, da minha vida, aqui no meu coração, na minha mente, para que nós fôssemos transformados, para que a fé brotasse, até o ponto de conseguirmos proclamar com a nossa própria boca, professar a nossa fé em Jesus e dizer publicamente que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Aconteceu conosco e Deus quer que aconteça também com outras pessoas, pessoas que estão andando em trevas e que estão tateando aí sem rumo, tentando acertar o destino, o foco da sua vida, um norte para viver.
mas estão mirando em alvos errados. Estão procurando esse sentido da vida em alegrias passageiras desse mundo, em títulos, em promessas enganosas que esse mundo oferece. Mas nós temos a incumbência, temos o dever até, o trabalho colocado por Cristo em nossas mãos de levarmos a mensagem, levarmos do próprio Deus a essas pessoas. Isso então muda a nossa identidade? Certamente que sim. Porque as pessoas, nesse tipo de trabalho que nós vamos desenvolvendo, o ministério que Deus nos coloca, à medida que as pessoas olham para nós, não vão enxergar simplesmente o Joilson com seus títulos ou suas características passageiras desse mundo, mas podem ver em cada um dos cristãos expressão do próprio Deus. Vão conhecer Deus a partir de nós. Aí está um ponto chave importantíssimo da nossa identidade. Jesus veio, se apresentou como luz, brilhou sobre nós e agora também nos faz brilhar para os outros homens e mulheres. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Cristo resplandecerá sobre ti. É a mensagem que nós temos para proclamar. É a mensagem que Deus colocou em nossas mãos. Vamos levar bondade, justiça, verdade aos homens. Possamos ser referência nesses assuntos que são qualidades ou que são definições do próprio reino de Deus. Definições, inclusive, do próprio Deus. Deus é amor, justiça, bondade, retidão. Deus é perfeição. Deus é luz. E assim como Deus havia nos criado conforme a sua imagem, ou de acordo com a sua semelhança, Cristo resgata isso em nós. E podemos, então, novamente, através das nossas vidas, sermos reflexo da sua imagem, sermos conforme a sua semelhança. Deus possa nos capacitar, espero que você reflita bastante a respeito disso, sobre a importância da luz de Deus sobre nós e também como é importante o trabalho que temos para desenvolver, sempre auxiliados por Deus. Por conta própria nós não conseguimos. Mas com a ajuda do nosso Deus, nós vamos, sim, conseguir anunciar o Evangelho e participar da transformação de vidas. Deus assim nos abençoe. Vejo a luz do Senhor que brilha bem no meio das trevas, brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis-me achego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível, por teu sangue precioso eu ouso entrar, minha sombra da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós.
tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostre sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim, brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Bem, irmãos, antes da oração final e de nos despedirmos, eu queria lembrar que terça-feira agora, às 20h30, temos um outro encontro para estudo bíblico pelo aplicativo Meet, então é um encontro virtual. E na quinta-feira também mais um encontro, um tempo de oração, às 20h30, numa sala virtual também do aplicativo Meet. Se você está visitando a nossa igreja e tem interesse e quiser participar, você vai ser muito bem-vindo. Mas nós pedimos que você mande mensagem para nós pelas redes sociais que nós temos aqui, YouTube, Instagram, Facebook, dizendo que você tem interesse em participar, que a gente compartilha com você também o link. Vai ser uma alegria muito grande conhecer você. Eu não tenho nenhuma anotação de aniversariante essa semana, peço desculpas se falei com alguém, por isso então nós vamos já seguir com a oração final. Lembrar também que hoje não temos o encontro para confraternizarmos depois do culto. Mas quero pegar o gancho do sermão e desafiar você, apesar de não abrirmos a sala, mas que você tenha um contato com um irmão ou com alguns irmãos nesse momento, mandando uma boa noite, desejando que Deus abençoe a vida dele. Faça isso logo depois que terminarmos aqui da oração final e da bênção. Fale um oi para o seu irmão. Seja um flash, uma piscada de luz para abençoar a vida de alguém. Não necessariamente algum irmão aqui da nossa igreja, mas se Deus trouxer à sua memória outra pessoa, alguém da família, algum amigo, mande uma breve mensagem abençoando a vida dessa pessoa. Combinado? Então vamos orar e terminar esse tempo de culto a Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor, a Deus, mais uma vez, porque o Senhor tem sido muito generoso em nosso favor. O Senhor nos permite vivermos muitas experiências e todas elas na companhia do Senhor. As experiências difíceis, alegres, aquelas que nós não temos soluções ainda, mas aquelas também que nós já temos traçado alguns planos que o Senhor permite, mas declaramos a nossa dependência completa do Senhor. E queremos a Deus, como foi dito aqui na mensagem dessa noite, queremos ser luz nas trevas. Que a luz do Senhor brilhe sobre nossas vidas e que nós possamos refletir essa luz também para o mundo. Nos ajude, ó Deus, abrindo nossos olhos, nos tornando sensíveis às oportunidades que o Senhor colocar diante das nossas frentes, diante das nossas vistas, para proclamarmos a mensagem de Deus, para sermos aquela imagem ou um reflexo da imagem de Deus para as pessoas. Em nome de Jesus, é o meu pedido. Amém. Eu rogo a Deus para que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e também o amor de Deus o Pai, as ternas consolações e a presença do Espírito Santo sejam constantes sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Boa semana. Deus os abençoe.